E o Senhor tem me falado desse texto há vários dias. O título que eu coloquei foi Cavar Poços, e eu espero compartilhar essa palavra e que Deus traga uma revelação ao seu coração. Ela está em Gênesis 26, do versículo 1 em diante. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você, e o abençoarei. Porque a você e seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras. E por meio de sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre sua mulher, ele disse: esta minha irmã. Teve medo de dizer que ela era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Isaque estava em Gerar já fazia muito tempo, e certo dia Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela, quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: na verdade ela é tua mulher, por que me disseste que ela era tua irmã? Isaque respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com sua mulher e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque ordenou a todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher certamente morrerá. Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos, que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que o servo de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Então Isaque mudou-se de lá, acampou-se no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deles os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água, mas os pastores de Gerar discutiam com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso o chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele, e deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Você pode dizer amém? Irmãos, quando a gente fala de poço, as cidades menores, Imperatriz esteve no meio delas, as cidades não tinham água encanada. Hoje é que cidades pequenas se cavam poços grandes artesianos, faz uma caixa e canaliza água para todas as casas. Mas antigamente não existia. Cada pessoa tinha que cavar um poço, e a gente tinha que pegar água na gangorra, e depois com o tempo veio como é o nome daquilo? Uma lentilha, uma carretilha, obrigado. Mas toda casa tinha um poço, porque as casas do interior, talvez nós que estamos na cidade, a gente não tem ideia, a gente só lembra da importância de um poço quando falta água. Épocas em algumas cidades que falta água, todo o condomínio cava um poço, todas as casas começam a cavar poços. Então, imagine numa cultura muito mais antiga, os poços eram indispensáveis para qualquer fazendeiro. O sustento dos animais vivos vinham dali. Quanto mais poços uma pessoa possuía, mais rico ele era, porque camelos, bois, cabras, ovelhas,
E Abraão tinha cavado muitos poços, ele morreu, a liderança dele diminuiu, e eles entupiram esses poços. E um dia, Isaac resolveu mudar para o Egito, porque chegou um tempo de fome. E esse é o primeiro entendimento do processo da vida desse homem, e eu creio que alguém está aqui precisando ouvir isso. A situação foi ruim para Isaac, e ele agora estava na mesma realidade do pai. Apertou as coisas, eu vou embora. Eu sei que nós passamos isso pelo Brasil, muita gente querendo ir para os Estados Unidos, Portugal ou qualquer lugar do mundo ou mudar. E eu trago essa primeira palavra para você aqui. Você vai cavar poços lá ou aqui, mas pergunte para Jesus se é para você ir. Tem muita gente dizendo que está indo por fé, quando não é fé, é fé nele. Um cristão anda por fé, e fé é toda a palavra que vem da boca de Deus, orientado por ele. E o Senhor disse para Isaac no versículo 2 e 3, permaneça um pouco mais nessa terra. E ele não podia imaginar que ali, quando todos os poços estavam entupidos, ali Deus ia gerar a bênção para ele. Diga comigo, a bênção está na obediência. Então, a bênção está na obediência. Então, permanecer, irmãos, eu não estou dizendo que você vai permanecer, mas sonhe o Senhor primeiro. Esse é o primeiro entendimento na vida de Isaac. E ele não foi, apesar de que mudou para uma outra terra perto da dele, mentiu igual Abraão mentiu, com medo, inseguro. Nessa caminhada nova, no versículo 7 mostra como o medo dominou Isaac, o medo do novo, novos vizinhos. Mande o medo embora. O medo é resultado de uma insegurança. Deus está caminhando por onde Deus não falou comigo. O medo, irmãos, desculpa. O medo é gerado numa insegurança. A Bíblia diz que depois disso, ele enriqueceu naquele lugar. E cresceu tanto que ele foi convidado a mudar daí, a sair dali. O primeiro princípio dessa caminhada, irmãos, de Isaac, é que siga a orientação de Deus, a prosperidade de Deus pode estar aqui. E eu quero lhe contar algo de real. Me desculpe, eu não tenho mais o livro. Os mais velhos devem lembrar de um homem de televisão que tinha chave para o sucesso, Rex, alguma coisa, Rex Humber. Ele tinha um programa dos Estados Unidos, e num livro dele, A Chave para o Sucesso, ele relata uma história verídica. Nos Estados Unidos, cada país tem sua cultura, suas leis. No Brasil, o brasileiro é dono do subsolo. Nós não somos, do solo. Nós não somos dono do que está abaixo no solo. Um poço de petróleo, uma mina de ouro, ela pertence ao governo, não a nós. Nos Estados Unidos, o dono do solo e do subsolo tudo é dele. Você viu, tem alguém que pega uma licença para o governo para explorar ouro dentro da terra da pessoa. Ele vai receber alguma porcentagem, mas o dono é o governo. Então lá nos Estados Unidos, ele cita que tinha um lugar como se fosse Serra Pelada, como foi há alguns anos, uma região de ouro, e todo mundo correndo para aquele lugar, e esse crente resolve vender a casa dele, o terreno dele, para ir para esse lugar onde todo mundo estava falando que tinha muito ouro. Lá ele não deu certo, não ganhou nada, e a pessoa que comprou a terra dele resolveu cavar, e era uma grande mina de ouro. O livro cita isso como real, desculpa eu não trazer os detalhes, faz muitos anos. Às vezes o que você espera que esteja em outro lugar está aqui, mas talvez Deus queira lhe prosperar em outro lugar. Não deixe o medo lhe dominar,
nem seja independente. Pergunte ao Senhor. O Senhor deseja que eu vá? A Bíblia conta a história de várias pessoas em situações como a de Isaac. A Bíblia conta a história de Noemi, a sogra de Ruth. Ele estava em Belém, na casa do pão, a família toda, e houve uma seca. Ele resolveu ir para fora de Israel, para uma outra terra, no estrangeiro. Lá morreu ele, morreu os filhos, e Noemi volta, e Ruth acompanha ela. Às vezes, irmãos, é aqui o lugar. Pergunte a Deus. Essa luta passou na vida de Isaac. Como é que eu vou reabrir tanta coisa? Está tudo entupido. Ali Deus o abençoou. E ali ele prosperou. Tiveram inveja. E ontem eu refletindo sobre isso, hoje. Talvez você já viu uns carros que dizem assim: o tamanho da sua inveja é o meu sucesso, alguma coisa. É o quê? A velocidade do meu sucesso é a sua inveja. Depois eu olho de você, não vai para lugar nenhum, porque eu não tenho inveja de você. Então, as pessoas escrevem como se fosse assim, né? Em vez de dizer, eu te abençoo, você que está olhando para esse carro, sei lá. Irmãos, eu sei que pessoas não têm inveja. Inveja de tudo. A inveja e o ciúme são frutos da carne, terrível. Pessoas podem lhe prejudicar. Mas olha aqui para mim, você que está em casa, você que está aqui, escuta o que eu vou lhe dizer. Se por acaso uma atitude de inveja, como invejaram Isaac, o desestruturou, se você estiver na mão de Deus, essa situação vai cooperar para Ele abençoar mais ainda. Aleluia. Se preocupe com Deus, não com pessoas. A Bíblia diz em 2 Coríntios que a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas. Sai desse lugar de que pessoas são a razão, ou um funcionário, ou um patrão, ou uma liderança. Não, irmãos, nosso negócio é com o Senhor, e Ele é que nos defende, e Ele é que transforma algo ruim em algo bom. Aleluia. O seu coração precisa estabelecer isso. Tem um discípulo que eu repito muito para ela: não deixe que o pecado dos outros faça você pecar. Não permita que a maldade de alguém torne você mal. Não permita que o erro de alguém faça você errar. Então, a inveja é terrível. Mas, irmãos, você não pode tomar conta do invejoso, você pode tomar conta de você. Aleluia. E eu sei que alguns de vós são invejosos também, não é? Eu posso imaginar que nós estamos aqui na igreja para nos santificar. Se você não se alegra com o que alguém tem, desconfie que você tem um pouquinho de inveja. Se alegrar com o sucesso de alguém é um sintoma de que você não é invejoso. Não se alegrar com o sucesso de alguém, não celebrar o que alguém teve, porque uma pessoa invejosa, o pensamento dela é que ela pode ter e você não, ou porque você tem e ela não. A inveja vai chegar na vida de todos nós, e chegou na vida de Isaac. Não dá para estudar toda a história, toda a bênção na vida de Isaac, mas eu peguei algumas atitudes dele aqui, para que a gente possa caminhar e ter sucesso na nossa vida. Você pode dizer amém? Aleluia. Primeiro entendimento, irmãos, é que nós vamos desentupir o que é nosso. Os poços estavam entupidos por várias razões. Entupiram para que Isaac, que era filho de Abraão, não crescesse, não prosperasse. E eu quero compreender aqui o que é o que é poço. Poço aqui é propriedade, aquilo que lhe ajuda a crescer. O poço, irmãos, é o que trazia vida. Hoje tem uma profissão de pessoas que não são desentupidores de poços,
não deu para pesquisar o nome, mas uma parte de engenharia florestal, um grupo de pessoas que descobre onde um dia teve uma nascente, o fazendeiro derrubou tudo, ou outra pessoa, mas ali tinha água, secou, e eles voltam plantando e a água brota de novo. Quem já viu isso? Pois é, brota de novo. Pessoas que ganham dinheiro trazendo água aonde não existe hoje, mas um dia existiu. Eles estão criando uma situação para que volte água. Nós vamos desentupir o que é nosso. Tem muita coisa na sua vida que tem vida, mas não está fluindo por alguma razão. Esse entupimento pode ser um ministério, uma igreja, uma família, pode ser a alegria sua de viver, pode ser sua paixão pelo ministério, seu amor por seu marido, por sua esposa, eu não sei. Quando falta essa água, essa fonte, alguma coisa entupiu. E eu lembro de uma visão que eu tive há uns anos atrás. Não era uma igreja Nova Aliança, mas podia ser uma igreja da cidade. E quando nós estamos orando por a liderança da igreja, eu tive uma visão, e ela nunca saiu da minha cabeça. Eu vi um poço, desses poços não artesianos, desses poços comuns, os poços raízes, velho, cavado. Eu vi umas pedras preta, como se tivesse água e secou. Seco, só pedras, as pedras estavam pretas. E como uma voz dizia dentro de mim: a fonte está lá, só está entupida. Aliás, Deus me disse um dia, para um dos pastores, que não era ele que ia desentupir. E a coragem para poder entregar, mas eu entreguei. Deus disse que não é você que vai desentupir. Se tem igreja entupida, ministérios, irmãos, creia que tem como. Nós tivemos poços no nosso primeiro centro de recuperação. Ele fica a mais de 1000 metros de Montes Altos, e todo verão, agosto, setembro, como nós estamos, secava o poço, cavava de novo, enfim, uma luta, até que a gente conseguiu trazer água da cidade e resolvemos o problema. Eu não sei o que é que secou, o que é que foi entupido por uma traição, por uma rejeição, ou por algo que você não teve sucesso, eu não sei. Mas eu quero dizer que Deus lhe chamou para desentupir. Talvez você esteja sofrendo demais porque alguém entupiu. Imagina Isaac dizendo: oh, entupiram o poço do meu pai, nós estamos com pouca água. Meu amigo, vamos desentupir. Que o Senhor lhe dê força para cavar um pouco mais. Tem áreas das suas vidas que estão entupidas, mas não foi Deus. Ele quer que brote de novo. E de vez em quando eu começo ouvindo um crente dizer: pastor, eu ia para o monte. Ou pastor, eu vivia uma vida de consagração. Pastor, eu saía para evangelizar. E parece que as melhores histórias dessa pessoa estão no passado. Não, irmãos. Nós vamos usar o passado como instrumento de ânimo na nossa vida, mas Deus tem algo conosco hoje. Precisamos de água hoje. Os poços deram água para a ovelha do passado, mas vai ser desentupido. E todo desentupimento tem trabalho. Por isso, em nome de Jesus, Isaac é o exemplo, irmãos, de uma vontade de se apropriar do que é seu e que tem água, mas alguém jogou barro, aterrou, e você vai desentupir. Eu quero que você vá perguntando para Jesus aí: Senhor, que área da minha vida está entupida por alguma razão? Eu não sei se ela é no relacionamento, das finanças, se é no ministério. Senhor, o que é? Se você está aqui, é porque você está querendo mais de Deus. Isso é uma igreja. Se você não sabe o que é uma igreja, e por isso, no nome de Jesus, você veio no lugar certo. Peça a Jesus: Senhor, me dá força para desentupir. E eu tenho um entendimento quando eu sento com um casal, que às vezes eles dizem que o amor diminuiu, ou várias coisas, a capacidade de se comunicar,
Aí eu faço uma pergunta básica. Eu digo, algum dia foi bom? E pastor, foi bom demais. Os nossos 3 primeiros anos de casamento foi uma maravilha. Eu digo, pois muito bem. Aquilo que foi um dia pode voltar de novo. E às vezes eu digo que nem que não tivesse sido bom, Deus pode fazer. Se você lembra que um dia fluiu, Senhor, eu quero fluir. Isso, irmãos, é algo que dependa de você. Não tenha culpa por aquilo que não é sua culpa, mas diga, mas talvez você tenha, Senhor, eu quero desentupir isso, eu cooperei para isso, eu deixei para lá, porque eu imaginei, por que os poços de Abraão se entupiram? Onde é que estava Isaac? Ele já era um homem de mais de 40 anos, ele casou com mais de 40, por que ele deixou que entupisse? Isaac foi responsável por isso, de deixar para lá, de não ir atrás. Tem poços de águas lindas para ser desentupido na sua vida e na minha. Diga comigo, Senhor, me ajuda. Diga de novo, Senhor, me ajuda. Vá listando para que você possa orar. A gente identifica e começa a trabalhar no que precisa. Aleluia. No nome de Jesus. Meu filho de camisa, você garoto de camisa vermelha. Sim. Levante sua mão aí. Não, é o de cá, camisa vermelha, sim, você. É você mesmo que olhou para trás. Deus disse, não tenha medo do seu futuro. Agrade a Deus hoje. Não tenha medo do seu futuro. Em algum momento, você começou a se preocupar com o futuro e é natural. Se você agradar a Deus hoje, nada vai dar errado. Aleluia. Que o Senhor te abençoe, meu filho, em nome de Jesus. Aleluia. O segredo de amanhã ser abençoado é estar hoje. Só temos hoje. Fazendo o que eu posso fazer, no nome de Jesus. Isaac, a segunda coisa que aprendemos no versículo 19 ao 22. Coloque aí, meu filho, por gentileza. 19 a 22. Diz que os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Então, eles mudaram para um lugar e acharam um lugar que dava água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso chamou Sitna. E foi deixando. Isaac mudou-se dali, cavou outro poço. E ninguém discutiu por causa dele, deu-lhe o nome de Reobote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Aleluia. Irmãos, Isaac desentupiu poços e foi obrigado a deixar, porque o rei mandou ele embora. Agora ele vai para essa nova terra para Gerar, e lá ele começa a cavar poços, e dá certo, e de novo, alguém deseja impedir, e ele vai cavar 2 poços e deixa para lá, até o terceiro que eles deixam ele em paz. E eu olhando a Bíblia, eu disse, Senhor, me ajuda a não murmurar. Tem coisas que você gerou, que nasceu através de você, mas que por alguma razão você não desfrutou disso. Eu não sei a ideia que você deu para o seu patrão, ou o tempo que você trabalhou, ou o que você gerou, uma ideia de negócio, um sócio. Mas olha aqui, irmãos, Isaac não murmurou nesse processo de uma injustiça na vida dele. Isaac se apoiou naquilo que Deus disse que ele ia fazer, naquilo que Deus disse que ia abençoá-lo. Quando Deus não deixou Isaac para o Egito, ele reafirmou tudo que Isaac tinha. E você que é novo aqui, escute isso. Como essa adoração hoje subiu para Deus como culto,
A sua murmuração é a minha, a sua reclamação é a minha. Desce como culto ao diabo. Diga misericórdia. A murmuração, irmãos, é antagônico à adoração. Se você adorou conosco hoje aqui, vigie, abra o olho, para durante a semana você não adorar o diabo, murmurando, reclamando, encontrando motivo, porque nós vamos ter motivos, irmãos, desde o trânsito. Basta se você anda de bicicleta, mas se você anda a pé, nas calçadas, que você anda a pé e diz: menino, por que é que a criatura fez essa calçada aqui, sem degrau, quase 50 centímetros para pular para o outro lado? Basta você se movimentar, irmãos, você vai ver uma injustiça, algo errado. Irmãos, de novo, mantenha a bênção de Deus sobre a sua vida. Você não vai murmurar. E o texto, irmão, se murmurasse, Jesus tinha colocado. Vocês sabem que o povo que saiu do Egito, uma nação aí de quase 2 milhões, com exceção de 2, morreram todos, porque murmuravam o tempo todo. Diga misericórdia. E nós estamos falando, irmãos, de um homem que Deus o prosperou. Todo mundo quer que as coisas melhorem para você, todo mundo. Todo mundo deseja que as coisas vá bem. Todo mundo deseja que a gente vá de melhor para melhor, que vá subindo na escada, que vá crescendo. Irmãos, olhe para o homem de Deus como Isaac. Você vai cavar poços, que talvez outros vão ficar, mas não tenha medo, não murmure, porque Deus lhe fará prosperar. Deus lhe fará prosperar. Há um lugar, como diz a Heloísa Rosa, há um lugar, irmãos, em Jesus, que quando eu perco é que eu ganho. Há um lugar nele. Ele é esse lugar. Talvez você diga: pastor, pastor, a gente não pode ser besta não. Irmãos, deixa eu dizer uma verdade para a sua vida. Você que está em casa, escute. Se você acha que tem um poder maior do que o poder de Deus na sua vida, se você acha que a estrutura humana, a estrutura política ou outra realidade pode alterar e retirar de você o que Deus lhe deu, pode deixar Deus, que você não crê nele não. Ou você crê em Deus e vive sabendo que Ele é o Todo-Poderoso, o único Deus vivo, onipotente, que dirige todas as coisas, e se canaliza para Ele, ou você está mentindo, você está se enganando. Irmãos, o descanso em Deus é porque nós o conhecemos, a Bíblia diz quem Ele é. Descanse nele. Por isso não murmure, vá conversar com Jesus: Senhor, e esse meu marido que tu me deu, Senhor, essa mulher, Senhor, essa situação, Senhor, me ajuda. Vá ao Senhor, sente lá e diga: Senhor, vamos conversar aqui, Senhor, não estou entendendo, me ajuda. Fale com Ele, mas não vai reclamar para ninguém. A reclamação, irmãos, é contra a adoração a Deus. Às vezes nós não vamos entender. Imagina Isaac dizendo: menino, parece que eu estou cagado de urubu. Onde eu chego tem alguém me invejando. Eu cavo um poço, faço uma empresa. Onde eu vou? Você não está azarado não, menino. Deus está ali preparando para coisas grandes amanhã. Aleluia. Então a segunda coisa que eu aprendo com Isaac é que ele não murmurou nesse processo e continuou cavando poços. E se você continuar lendo o texto, quando ele chega ali em Beceba, no outro lugar, os servos cavaram o poço e encontrou água. A terceira coisa que eu aprendo com Isaac: se Deus está com você, aonde você começar a cavar, vai nascer água. Os cabos entupindo, mandando ele embora, e onde ele chegava, tinha um som de nascente. Vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Em nome de Jesus,
No nome de Jesus. Continue cavando, irmãos. Tem algo mais profundo. Tem algo que vai nascer. Algo que vai chegar. Busque-se Deus. As coisas não são instantâneas, mas elas são reais em Jesus. Aleluia. Nós nascemos, irmãos, para ir para águas profundas, para lugares mais fundos em Deus. E no nome de Jesus, eu quero que você feche teus olhos nessa hora.